Olá pessoal, que saudade, né? Pois é, há muito tempo que nós não nos encontramos. E vamos chegando num momento aqui de... Aliás, hoje aqui nós vamos nos encontrando num ótimo horário. Aqui em Salvador um calorão danado, verão aqui, não falta calor. Aliás, é um sol para cada pessoa aqui aparentemente, viu? Muito calor mesmo. E eu vou aproveitando esse clima de verão. O pessoal que está na onda dos concursos, eu tenho certeza que não está aproveitando nada, né? Está estudando para concurso. Pois é, mas dá para se divertir também, né? Dá para dar uma paradinha, uma relaxada. Hoje eu venho tratar de um tema muito interessante. Aliás, um tema até que eu diria que está na agenda do dia do jurista, com uma decisão importantíssima do STJ, uma decisão recente, importante do STJ, no julgamento do RESP 1.605477. Então, Rio Grande do Sul, 1.605477 do Rio Grande do Sul, o STJ tratou dessa matéria polêmica e tem muita coisa nova. E essa matéria está lá no Código Civil de outra forma. Então, vamos ajustar hoje? Para quem está estudando para concurso, a matéria é importante. Para quem está no dia a dia, no cotidiano das varas de família, mais importante ainda. Vamos falar sobre guarda compartilhada. Esse é o nosso assunto de hoje ao vivo no Periscope, ao vivo com o pessoal do Instagram, juntos, né? Em duas plataformas e você acompanhando comigo belíssimas discussões sobre guarda compartilhada. Qual é a discussão? Atenção, a discussão é os artigos 1583 e 1584 do Código Civil, 1583 e 1584, estabeleceram que a regra geral do sistema é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a regra geral. Guarda compartilhada também chamada de guarda conjunta. Pois é, ela é a regra geral e ela só não será aplicada se ela não se mostrar favorável ao melhor interesse da criança ou do adolescente ou se os pais não tiverem interesse. Não for medida adequada para o melhor interesse da criança ou do adolescente ou se os pais não tiverem interesse. Nesses dois casos, excepcionalmente, a guarda deixará de ser compartilhada e será unilateral. Portanto, a guarda unilateral é residual. Só será unilateral a guarda se não se mostrar benéfica a guarda compartilhada para a criança ou adolescente ou se os pais não tiverem interesse. Por outro lado, a guarda conjunta ou compartilhada deve ser determinada mesmo nas ações litigiosas. Mesmo havendo litígio, divergência entre os pais, ainda assim, a guarda compartilhada continua sendo a regra geral. É aqui que surge, então, uma grande discussão. Se a guarda compartilhada conjunta é a regra geral e ela deve ser aplicada mesmo nas demandas litigiosas, aliás, me permita aqui esse parênteses, pessoalmente eu acho que é exatamente nas demandas litigiosas o lugar mais profícuo, o palco mais iluminado para a guarda compartilhada, porque se o juiz não compartilhar a guarda nas ações litigiosas, nas demandas ali litigiosas, ali é que efetivamente o casal terá grandes problemas, porque havendo litígio, aquele que detém a guarda do menor, que detém a guarda fática do menor, vai deixar o outro 15 dias sem ver o menor, e aí prejudica a criança ou o adolescente. Prejudica a criança ou adolescente que vai ficar 15 dias, 20 dias sem contato com o pai, sem contato com a mãe às vezes. Por isso que realmente me parece que o campo mais fecundo para a guarda compartilhada realmente são as demandas litigiosas e não as ações consensuais. Até porque nas ações consensuais o casal faz o que quiser. Às vezes o casal até quer transformar a guarda não em compartilhada, mas em alternada. Você já viu isso? O garoto passa 15 dias com um, 15 dias com outro e tal. Mas não sei se é muito bom para a criança. Sim, mas e se o casal quiser fazer? Não vai fazer? Eles estão no exercício do poder familiar, eles vão fazer. O juiz vai dizer o quê? Não, eu indefiro e levo a criança para casa. Quem vai tomar conta sou eu. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, em sendo consensual, o casal termina, os pais terminam disciplinando como bem querem. Mas em se tratando de ação litigiosa, aí a guarda compartilhada é a regra. Mas aí surgiu um problema. Essa guarda compartilhada pode existir mesmo quando o casal mora em lugares diferentes. Às vezes o pai mora num lugar, a mãe mora no outro. O STJ se manifestou sobre o tema e negou a possibilidade.
Então, o STJ terminou estabelecendo uma terceira exceção à aplicação da guarda compartilhada. Disse o STJ, não se aplica a guarda compartilhada se porventura os pais morem em locais diferentes. No exemplo julgado, o pai morava em Santa Catarina e o filho com a mãe no Rio Grande do Sul. Em razão dessa divergência territorial, dessa distância territorial, o STJ negou o compartilhamento. Não me parece que tenha sido a melhor solução. O professor Conrado Paulino da Rosa, lá do Rio Grande do Sul, tem uma tese sobre o tema, admitindo que a guarda compartilhada seja aplicada mesmo com os pais em locais diferentes. Já há, inclusive, uma discussão de um pai que mora em Londres, na Inglaterra, e uma mãe que mora no Brasil. E este pai está pleiteando na justiça o compartilhamento, a demanda deve chegar ao STJ. E ele disse, olha, eu quero acompanhar meu filho, eu quero que quando o meu filho chegue da escola, ele abra o Skype, para estar em permanente, frequente diálogo comigo. Eu quero saber como foi a escola, eu quero saber se ele fez as atividades escolares, se ele está bem de saúde, quando ele precisa tomar um medicamento, eu quero lembrar a ele na hora de tomar o remédio, usando as redes sociais. É o chamado iFamily, né? As famílias cibernéticas, que legal isso. E o pai está dizendo, eu quero continuar sendo o pai dele, todo dia, acompanhando a sua educação, o seu processo de evolução. E aí esse pai disse, é por isso que eu quero compartilhar. Mesmo eu morando em Londres e ele morando no Brasil, mesmo eu estando num país e ele em outro, eu quero me valer das redes sociais, da internet, quero me valer da dinâmica da comunicação para compartilhar esta guarda. E é possível que eu esteja exercendo na plenitude essa guarda, mesmo à distância, através destes mecanismos cibernéticos. A discussão é lindíssima, né? E vamos acompanhar agora a chegada dessa nova questão lá no STJ. Por enquanto, a decisão do STJ é negando o compartilhamento quando os pais residem em locais separados. Diga, Vika! O pessoal aqui está perguntando se esse raciocínio do STJ também se aplica ao pai que fica embarcado 28 dias. Pronto, Vika está perguntando aqui, lembrando o pessoal que está perguntando aí, muito obrigado a todos pelas perguntas. Aquele pessoal que trabalha, às vezes, trabalha em regime, né, de turno, fica tantos dias lá embarcado. O pessoal que trabalha na Petrobras, acontece muito isso. O pessoal fica lá trabalhando um período lá em alto mar, depois volta, isso valeria também. E perceba que a concatenação dessa tese vale para esse caso, porque o compartilhamento sempre é casuístico. O juiz compartilha no caso concreto. Não há uma solução a priorística de compartilhamento. Não há. Então caberia a guarda compartilhada também para essas pessoas que trabalham de turno, que trabalham às vezes em regime de plantão, em regime de internação. Todas essas pessoas também podem se valer da guarda compartilhada para acompanhar o processo educacional dos seus filhos. Diga, Vika, de novo. Mais uma dúvida agora do pessoal do Periscope, perguntando sobre a questão do regime de visitas e a guarda compartilhada. Sem dúvida, a questão agora é saber sobre a diferença entre regime de visitas e guarda compartilhada. Isso é uma grande discussão. Pessoalmente, inclusive, coloquei isso na nova edição do meu livro, na edição de 2017, atualizadíssima, tá? Inclusive já com a decisão do STJ. E eu coloquei dizendo que, em verdade, a expressão guarda é horrorosa, né? É uma expressão muito ruim. Talvez fosse melhor chamar de custódia e não de guarda. Porque o que se trata da guarda compartilhada? A guarda compartilhada, na verdade, trata-se de um regime de visitas conjunto. Um regime de visitas aberto e organizado de modo a garantir a efetiva participação. É um compartilhamento de convivência, que no fundo se chama visitas. Então, de fato, nós temos aí uma dificuldade terminológica para estabelecer os marcos divisórios, as fronteiras entre guarda, visitas e custódia. Muito inteligente a pergunta, muito mesmo. Mas continuamos aí o estudo e eu procuro colaborar já nessa discussão. O Código Civil de Portugal foi alterado e ao invés de guarda se chama custódia agora no direito lusitano. Diga, Vika. Mais uma pergunta. O pessoal está perguntando aqui, e se a criança não quiser? E se a criança não quiser? Aí depende. Atenção, não esquecer que a criança ou adolescente deve ser ouvido e a sua opinião deve ser considerada. Esse é o regime do Código Civil, é diferente do regime do ECA. No regime do ECA, guarda, tutela e adoção do ECA, é necessário o consentimento do adolescente. Quando o menor tem mais de 12 anos, ele precisa consentir. No Código Civil é diferente.
ele será ouvido, mesmo quando tiver mais de 12. E aqui nós estamos falando de guarda do Código Civil. Ele vai ser ouvido, sua opinião deve ser considerada, mas a posição da criança ou do adolescente não vincula o juiz no regime do Código Civil. O juiz pode decidir, inclusive, contrariamente aos interesses da criança, claro, de maneira fundamentada. Isso porque a opinião da criança pode vir, às vezes, maculada por alienação parental, por abuso, por certos temores reverenciais, às vezes. Então, por tudo isso, o juiz não está atrelado à vontade da criança, mas deve fundamentalmente ouvi-la e justificar o porquê que eventualmente não acatou a opinião da criança ou do adolescente. Muito bacana, né? O regime do Código Civil, diferente do regime do ECA. Eu lembro que nós estamos falando da guarda do Código Civil. A guarda do ECA, do artigo 33 do ECA, é a guarda de terceiro. Aqui nós estamos falando de guarda compartilhada, portanto, de guarda entre os pais. Entre o papai e a mamãe, ou o papai e o papai, ou a mamãe, e com a pluriparentalidade pode ter 3 pais, né? Mais gente aí nesse imbróglio. Diga, Mica! Agora uma pergunta do pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, na guarda compartilhada, como fica a pensão alimentícia da criança? Na guarda compartilhada, a pensão alimentícia se mantém. Guarda compartilhada não isenta a pensão alimentícia. Esse é um grande equívoco que se pode praticar, né? Na prática, muitas vezes, não, porque na guarda compartilhada não tem pensão. Tem pensão, porque a criança tem um lar. É evidente que a depender da extensão do compartilhamento, a depender da extensão daquilo que se esteja a compartilhar, efetivamente esse valor da pensão pode ser reduzido. Pode cair sobremaneira o valor da pensão, a depender daquilo que se esteja compartilhando. Claro, se o pai ou a mãe assumir um maior volume de responsabilidades, pode implicar em redução, mas nunca em exoneração. Tá? Muito obrigado a todos. Quem está fora do horário de verão, bom almoço agora, né? Quem já passou do almoço, está aí chegando já aí no início da tarde, uma ótima tarde, um ótimo dia. Esse assunto e todos os outros assuntos, os nossos livros atualizados na coleção de 2017 já estão atualizados pelas 2 medidas provisórias de dezembro, Direito Real da Laje, alteração do regime de pagamento, compra e venda à vista, compra e venda a prazo, cartão de crédito, todas essas novidades, as mudanças de jurisprudência do Supremo, aborto, pois é, pode fazer aborto como do STJ, aquele aborto do Boris Talk. Todas as novidades você encontra nas edições de 2017 do nosso curso de Direito Civil da editora Juspódio. Os livros estão em pré-venda, promoção especialíssima de lançamento. Não deixa de dar uma olhadinha não, tá? www.editorajuspódio.com.br, certamente lhe será muito útil, tá? Uma ótima semana, um ótimo dia, um bom descanso, boas leituras, bons estudos e até mais!